Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o episódio 60 do Âncora de Carreira. É o episódio que celebra 5 anos de publicações mensais ininterruptas. Nesse projeto independente, terapêutico, empreendedor, em que vamos colaborando para o reconhecimento das nossas identidades profissionais e para a construção das nossas carreiras. A identidade se dá pela igualdade e pela diferença, pelo que nos reflete e pelo que nos repele. E por isso que eu acredito muito nesse espaço de interlocução compartilhada como ferramenta de desenvolvimento pessoal e coletivo. E a carreira? A carreira é a trajetória, é a soma de aprendizados, é um compilado de escolhas. Quantas profissões cabem numa carreira? Porque profissão é uma categorização, é um conjunto de habilidades técnicas que caracterizam uma atividade. Recentemente eu estive falando numa turma sobre isso. E carreira é o caminho percorrido e a percorrer. E o caminho a percorrer, ele fica mais visível se a gente não ignora o percorrido. E por isso, esse podcast é também um acervo de passos dados e compartilhados. Todos os 60 episódios ainda podem ser ouvidos, porque experiência não se perde. Não em vão, nesse episódio 60, o assunto é carreiras 60+. E uma das minhas satisfações com o Âncora é colocar em contato com vocês pessoas que eu tive o privilégio de conhecer na minha carreira. E por isso, conversamos agora com a Laura Regiane Manfrim, corretora de imóveis, mas antes disso, idealizadora da marca de roupas Somos Iguais. E antes disso, jornalista e gestora em jornalismo, com passagem pelos maiores grupos de comunicação do país, mas também pela TVE, uma rede pública aqui do Rio Grande do Sul. E ao longo de tudo isso, uma pessoa com quem se conversar. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Sabrina. Que coisa boa estar aqui contigo. Muito obrigada. Principalmente sabendo que essa é uma data marcante para o teu programa, para o teu empreendimento, né? E é o episódio número 60, né? Vamos falar também de 60+, né? Então, é uma honra, Sabrina. Muito obrigada. Honra minha que tu tenha disponibilidade para essa conversa. Escancaradamente, Laura, qual a tua idade? A minha idade é 67 anos. 67 anos de muito movimento, viu? Tenho certeza. Por isso mesmo que estás aqui para falar um pouco dessa movimentação. E já digo que é um pouco mesmo, porque é sofrido, a gente sofre com as faltas de tempo. O tempo é um recurso limitado e valioso, por isso, né, eu valorizo demais quem dedica um tempo a estar aqui. Mas é o recorte possível para que a gente possa fazer essa troca. Então vamos aqui, só para recuperar um pouquinho, o pessoal entender a brevíssima apresentação que eu fiz de ti. Quantos anos de jornalismo, Laura? De jornalismo foram quase 40 anos, Sabrina. Aí, quantos anos de Somos Iguais na confecção, Somos Iguais, indo em feira? 2 anos. Somos Iguais 2 anos, que foi a marca de roupas, né, que eu criei num momento muito específico, que foi o momento da pandemia, por um motivo muito específico. E depois disso, então, e agora são 6 meses como corretora. Por quê? Porque eu estou acabando um estágio como corretora, né, que eu me autodenominava uma estagiária vintage, né, porque me lembrava daquele filme Um Senhor Estagiário. Mas foi ótimo me sentir estagiária depois dos 60, né, aos 67 anos. Então é tudo muito novo agora, mas tudo que eu vivi, que passei, está sendo aproveitado agora. É uma soma, né, de vivências. E é uma nova tentativa, porque eu gosto desse processo de mudança, de procurar espaços, de me renovar. Isso aí é uma necessidade que eu tive até durante o período que fiquei na RBS, que foram 26 anos. Ali eu já tinha necessidade de renovação. Tanto que eu estabeleci, a cada 3 anos eu ia mudar a atividade. Porque ao mudar a atividade eu tinha aquela sensação de mudar tudo, de mudar de empresa, de ter alguma coisa diferente para aprender. Isso continuou, independente da idade. Depois dos 60 também foi assim. A minha sensação é que vai ser assim para sempre.
Eu não sei se eu fico feliz ao ouvir isso, porque eu me identifico plenamente. A primeira coisa, deixa eu te perguntar. Tu estabeleceu que de 3 em 3 anos tu ia fazer isso? Ou mais ou menos de 3 em 3 anos tu acabava te movimentando? Foi assim, no início foi uma coisa que acontecia, sabe? E depois, no início, que eu digo assim, nos primeiros 6, 7 anos, eu percebi que uma mudança, depois de determinado período, me fazia bem. Então, os primeiros 5 anos foram de reportagem, então não mudei, sabe? Mas depois desses 5 anos eu entrei na fase de bastidores, que tem muito mais a ver com a minha personalidade. Então entrei na fase de produção, edição, treinamento, que é uma coisa que eu adoro, sabe? Então, a partir dali, eu fui vendo assim, ó, que 5 anos é demais, é melhor 2 anos eu acho de menos, porque é bom mergulhar na atividade e dominar aqueles vários processos, principalmente televisão, que foi a minha área, né? A minha trajetória no jornalismo, ela começou em televisão e terminou em televisão, sabe? Com vários, eventualmente alguma assessoria de imprensa, um freelancer aqui, outro ali, principalmente mais no final. Mas foi todo dentro de uma televisão. Eu fui percebendo com o tempo que 3 anos era um tempo bom para aprender, se estabelecer naquela atividade, mergulhar naquilo ali, aproveitar bem, curtir, e depois sentir frio na barriga de novo, entendeu? Aí foi por isso que eu disse que eu não sei se eu fico feliz ou não de ouvir que segue assim, porque eu Certo. brinco com as pessoas, né? A tua fala eu tenho plena identidade com ela, e eu brincava com algumas pessoas de dizer: olha, eu não sei se eu me medico, eu invisto mais em terapia para poder aquietar de uma vez, ou se eu assumo isso e sigo nessas mudanças. Porque, assim, eu conheci a Laura Rejane lá no Grupo RBS, eu fiquei 16 anos lá, e a cada 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, eu mudava de atividade e apresentava projeto, né? Tava sempre apresentando um projeto para fazer uma coisa diferente. Sim. Não exatamente de uma atividade, mas criando um programa novo, criando um quadro novo. Então, tinha essa inquietude. Depois cruzei com outros colegas em outros ambientes. Depois reencontrei a Laura quando passamos pela TV Pela pública aqui do TV. Rio Grande do Sul. Eu na rádio, né, que é mais o meu caminho, e a Laura na TV. Mas ainda com essa inquietude. Daí eu sempre acho que não, acho que daqui a pouco eu vou me aquietar. Não, E, não vai. e não tô vendo essa perspectiva, Não né? vai, não. Mas como eu falei aqui no início, para quem tá ouvindo, não tem nada a ver comigo, eu gosto muito da paz, da estabilidade, eu quero morrer fazendo a mesma coisa, ok, porque é assim que Também. se dá a nossa construção. Eu olho para essas pessoas, acho elas completamente loucas e fico bem comigo mesma, ou olho e vejo, não, é legal, é normal isso, então posso seguir fazendo essa posso seguir sendo assim, não é tão descabido. Então é por isso que a gente conversa e expõe as nossas conversas aqui no Âncora de Carreira. E eu queria retomar, a tua indicação de filme, esse filme Um Senhor Estagiário, acho que é uma reflexão bacana de se fazer um filme bem levezinho, antigo, que quando a gente olha, assim, né, com esse olhar criterioso, olhando para a carreira, para o envelhecimento dentro do mercado de trabalho e dos preconceitos que existem, sim, né? É interessante ver quais são as entregas e o valor da experiência. E eu queria que tu resgatasse, assim, se tu consegue enxergar pontualmente, o que tem de comum dessas Lauras todas do jornalismo, da Somos Iguais, da confecção de roupa e da corretora de imóveis? Bom, tem um ponto em comum, e que foi aí que eu consegui me identificar mais e entender mais a minha atitude durante toda a fase de jornalismo, que é o olhar para o outro, entendeu? A observação. Eu sempre gostei muito de observar o outro. E durante o jornalismo, em alguns momentos, eu desenvolvia projetos de treinamento, montava projetos ou participava deles. E nesse momento eu tinha contato com quem estava começando a carreira. E o que mais me chamava atenção e que fazia o meu olhar pousar e parar naquilo ali era a identificação dos
vários talentos. Achar em cada pessoa um talento diferente, aquele talento da pessoa mesmo, entendeu? E juntar aquilo ali com os outros talentos. E aí formar uma equipe, sabe? Porque uma equipe, eu acho que a gente se forma com essa diversidade inclusive de idade, tá? Então, esse olhar que eu tive, essa vontade de ouvir, sabe? E de perceber as pessoas, me levou para Somos Iguais, inclusive com esse nome, Somos Iguais, que até em alguns momentos criava polêmica para mim, mas eu tenho uma convicção que o Somos Iguais tem um sentido. Essa empresa surgiu na pandemia, porque além da pandemia teve momentos marcantes durante a pandemia que não tinham a ver com a pandemia, que foi a questão das manifestações antirracistas pelo mundo, entendeu? E a gente tinha tempo na pandemia de ficar em casa, olhando, assistindo e refletindo. E num primeiro momento eu quis fazer o que eu sempre fiz, que foi que eu gosto de moda também, eu gosto de pensar uma roupa, sabe, criar alguma coisa, e ao longo da vida, desde a faculdade, desde a adolescência, tá? Em alguns momentos eu criava uma roupa para me lembrar daquele momento. Da mesma forma que eu estou querendo criar agora como corretora, mas isso a gente fala depois. Então, não, já pode me explicar onde é que tá isso como corretora de imóvel. A relação, exatamente, tudo tem uma relação, né? Mas essa questão das Somos Iguais, então, ela surgiu com essa perspectiva assim, eu vou criar uma roupa para esse momento de protesto. Puxa, nós somos iguais, nós somos diferentes. Não, tudo bem, mas até como nós somos diferentes, isso também é um motivo de ser igual, porque todos temos uma característica diferente, ou seja, até isso é igual, tá? Mas nas necessidades básicas, inclusive de afeto, nós somos iguais. Nós somos iguais perante a lei. Se não somos iguais perante a lei, é o que está escrito lá. Entendeu? Aí daí eu vou trazer aqui, eu acho que eu falei nos últimos podcasts, por alguma razão isso me vem, que é uma frase que eu usei do Edgar Morin no meu artigo científico de conclusão da psicologia e usei no discurso de formatura da psicologia, em que ele fala, não vou repetir agora exatamente, que eu não tenho a frase na minha frente, mas que todos os sujeitos, né, são únicos, e essa unicidade é a coisa mais incomum entre nós, entre todos. Isso eu acho que pensando bem o diferente também faz de nós pessoas iguais. Bem que colocaste. E tem outra coisa que o sentimento de igualdade, tá? Ele nos faz respeitar o próximo. Querendo ou não, automaticamente nós respeitamos o próximo se existir esse sentimento de igualdade dentro de nós. Tá? Tu sentes esse respeito aos 60 mais no mercado de trabalho? Nem sempre que eu sinto esse respeito. Sabe por que não? Porque é o seguinte, nós temos uma experiência de vida, nós temos vivências, tá? Que nos fazem diferentes, tá? Diferentes para melhor, eu acho. E o que acontece? A experiência, quando ela é interpretada da forma de significar o modo de fazer as coisas, ela realmente pode se tornar obsoleta. Porque o modo de fazer as coisas está sempre mudando. Tá? Então, ele pode... Mas a experiência, ela não significa isso aí, entendeu? A experiência significa muito mais. Ela é a vivência, ela é a capacidade de discernimento, sabe? Ela é a capacidade de decidir com agilidade, ela é bom senso, sabe? Ela é senso crítico. E tudo isso leva à credibilidade.
Então, por isso é importante essa participação, essa vivência e essa experiência por este lado. E não só pelo lado do modo de fazer. E a nossa geração, vou te dizer uma coisa, a nossa geração, ela tem a boa experiência também na adaptação do modo de fazer. Porque aconteceu tanta mudança no modo de fazer na nossa profissão, na área de comunicação, principalmente, em todas as áreas, tá? Mas vamos falar da área de comunicação. Foram tantas mudanças que nos criou uma capacidade de adaptação muito grande para conseguir continuar no mercado de trabalho. Então, verdade, haja resiliência. Eu vi uma palestra uma vez que falava da geração de transformadores, nesse sentido da energia mesmo, é como passar de 110 para 220. Isso. No mundo que mudou do analógico para o digital. E nós passamos por isso, sobrevivemos a isso, aprendemos isso. E tu sabe que eu vivo, tá? Eu vivo num flat, tá? É quase um hotel, porque, vou fazer um parênteses, tá? Eu gosto de viver em hotel porque o meu pai tinha um hotel numa cidade pequena, onde eu passei, meus irmãos, toda a adolescência, aquilo ali para nós, viver num hotel era um mundo que entrava ali. Entendeu? Então eu sempre gostei de hotel e hoje eu vivo num espaço que é quase um hotel, é um flat, mas é um flat voltado para pessoas mais 60, que temos toda a nossa independência, não tem nenhum caráter de clínica, nem coisa nenhuma, é um condomínio, mas só que é um condomínio que tem alguns serviços que facilitam a nossa vida. Tá? Isso é uma tendência, inclusive. É uma tendência. E eu quebrei o meu tornozelo, que passava por uma cirurgia, precisei de uma cadeira de rodas por um tempinho, isso faz 1 ano, coisa e tal, vim parar aqui. E para voltar para o meu apartamento depois. E realmente voltei. Eu fiquei 15 dias no apartamento que eu morava e voltei para cá, porque eu senti falta da convivência aqui. Sabe? Eu acho que tu reforçaste com esse parênteses. Eu fiquei pensando na coisa da experiência. Como a tua experiência de infância, de filha, do teu pai com o hotel, reflete hoje nas tuas escolhas. Profissionalmente não é diferente disso. As vivências que se tem, por isso que carreira não é profissão. A carreira é a jornada toda. Isso. Aquilo que a gente viveu em dado momento, de alguma maneira aparece ali na frente, para o bem ou para o mal. E que bom que a gente possa refletir para que seja positivamente. E daí eu vou trazer uma outra colega jornalista para essa conversa, que tá alguém que está olhando para os 60, não chegou lá ainda, mas resolveu se preparar, pensar a carreira para frente. Ela que é jornalista, como eu disse, hoje estudante de psicologia, que é a Laura Medina, tem a formatura prevista, inclusive, para o ano em que vai completar 60 anos. Olá, é um enorme prazer participar do Âncora de Carreira. Muito obrigada, Sabrina, minha querida colega do jornalismo. Atualmente, eu estou estudando psicologia, então eu estou seguindo os teus passos e daqui a 2 anos e meio espero concluir a graduação e também seremos aí colega na psicologia. Laura Rejane, outra pessoa encantadora, uma grande profissional que atuou tantos anos no jornalismo com muita competência e um coração imenso. Olha, gurias, fico muito feliz de estar aqui um pouquinho ao lado de vocês. Trazendo esse olhar sobre nós mulheres na perspectiva da atuação profissional depois dos 60. Eu estou com 57 anos e, como falei inicialmente, estudando psicologia. Eu estou me preparando para depois dos 60. Eu sempre tive esse olhar, né? O que eu estaria fazendo aos 60, aos 70, aos 80? E seguindo a filosofia do Ikigai, né? Com um propósito de vida. Nós vivemos o hoje construindo, sem dúvida, é até meio clichê falar isso, mas a gente está sempre construindo o nosso futuro. Cada uma de nós tem a sua experiência, a sua vivência diferente. Então, é isso, né? Para mim é muito importante a gente saber qual é o nosso Ikigai. A partir daí, nós vamos poder construir também algo para o nosso envelhecimento. Porque envelhecer não é fácil, é um desafio. A vida está sempre nos desafiando, porque a gente às vezes não se dá conta, né? Mas os ciclos, eles vão acontecendo, início, meio e fim, início, meio e fim. Então, quando termina um ciclo, a gente reinventa um novo ciclo, se reinventa muitas vezes, né? Uma palavrinha que está tão em moda. E depois dos 60?
que nós temos né, o envelhecimento mais perto, já estamos envelhecendo, é desafiador, sem dúvida nenhuma, não é fácil, mas a gente precisa se preparar e ter um olhar mais positivo sobre isso, porque a gente tem uma bagagem tão maravilhosa ao longo da nossa vida que a gente pode continuar colocando em prática. Eu escolhi a psicologia justamente por isso, né? Porque vai agregar a tudo que eu já sei, a minha experiência no jornalismo, e porque eu gosto de estudar. Eu quero até o meu último suspiro estar estudando, estar comunicando, estar envolvida com muitas atividades. É maravilhoso isso, né? É exercitar sempre um novo olhar, mudando esse nosso mindset, enxergando de uma forma diferente, exercitando a nossa criatividade. E para mim é fundamental que a gente possa estar sempre abrindo espaço para aprender algo novo. É isso que para mim me torna uma pessoa mais feliz em relação ao envelhecimento, né? Com esse olhar que é possível sim, mas para isso a gente precisa fazer cursos de atualização, estar envolvido em oficinas, é isso. Aprender algo novo é o que nos move até o nosso último suspiro. Bom, a gente trouxe aí a Laura Medina porque também precisamos de palavras de afirmação. Ela foi muito generosa conosco aí nas palavras, querida. Voz inconfundível que vocês conhecem do teatro, também aqui no Rio Grande do Sul, mas dos muitos anos de atuação no Vida e Saúde, da RBS TV, que é afiliada da Globo aqui no Rio Grande do Sul. O que destacas aí, Laura? Ai, Laura Medina, minha xará, eu também te admiro muito, muito linda também. Muito obrigada pelas palavras de apresentação aí, foram palavras generosas, como tu disse, Sabrina. E uma coisa, tu tem 57 anos, eu tenho 67, e 10 anos de diferença, né, para te tranquilizar, e pelo que tu falaste, eu quero te dizer o seguinte, que essa vontade de aprender, ela continua, viu? Não te preocupa. Esse envelhecer é um desafio sim, mas esse olhar mais positivo, eu acho que é uma saída, uma boa saída, procurar sempre ter esse olhar mais positivo, essa vontade de estudar, essa vontade de aprender, exercitar a criatividade, sabe? Abrir novos espaços. Não se deixar abater com algumas piadinhas de mau gosto, algumas coisas que discriminam a idade, sabe? Que pode nos deixar um pouco abalados em algum momento, mas passa, sabe? E passa rápido. Porque a gente também aprende a lidar com isso, a tirar de letra e vamos ficando cada vez mais fortes e mudando. E quem tem essa característica de querer continuar aprendendo, mudando, renovando. Quem tem essa característica, ela vai continuar com essa característica. Tem pessoas que preferem fazer outras coisas nessa fase da vida, que podem também fazer outras coisas, e está tudo certo, cada um. Que bom que todo mundo pudesse escolher o que fazer nesse momento, porque ele é um momento de reflexão. Entendeu? Não tem como não ser. Porque nós chegamos aos 60 e assim, ó, uma idade que os nossos bisavós, tataravós nem chegaram. Entendeu? Significa que nós temos até uma outra vida pela frente. É um tanto tão grande. Quem disse que nós não podemos viver mais de 30 anos daqui para frente? Podemos. Sabe? Isso pode acontecer, então é uma vida pela frente. Isso que tu colocas é tão impactante mesmo quando se para pensar que, às vezes, a tua geração não tem nem, assim, exatamente uma referência do que é essa vida produtiva e saudável pós-60. Vocês estão criando caminhos. E por isso é tão importante ouvi-las, né? A gente que está daqui a pouquinho chegando aí,
porque é representativo. E quando eu fiz uma segunda formação agora, aos 45, eu digo isso para as pessoas. Bom, hoje a gente tem longevidade suficiente para ter 2 carreiras inteiras. Porque eu fiz 20 anos de jornalismo e dá para ter 20 anos de psicologia, Claro que né? sim. Eu digo que é uma profissão talvez um pouco menos agitada, né? Sem Sim. tantos plantões, talvez, dependendo da escolha, porque tem muito plantão em psicologia também, dependendo da área que se assume. Mas escolhas para frente, sim, pensando em décadas de produtividade. E eu quero chamar a atenção para uma palavra que a Laura Medina usou aí, que é o Ikigai. Eu achei muito legal ela ter trazido isso, porque o Ikigai ele é um termo em japonês que define a nossa motivação de vida. Por que a gente acorda? Por que a gente levanta? E o ideal é que a gente identifique isso para poder realizar. Claro que tem os reveses da vida, que às vezes até nos tiram, né? A gente tem a sensação de que perdeu a razão de viver. Mas e o interessante é que até para a gente poder resgatar quando precisa, o interessante é que no episódio 12 do Âncora de Carreira, portanto, quando completávamos 1 ano de podcast, que hoje faz 5, o tema foi qual o seu propósito. E lá, a entrevistada Bibiana Zereu, que é psicóloga que trabalha com carreira, ela explicou como fazer o Ikigai. Porque o Ikigai ele se expressa numa ferramenta que traz perguntas que ajudam nesse reconhecimento do propósito. Lá era uma novidade para mim e vocês podem achar o desenho do Ikigai, porque ele é bem gráfico, é uma mandala bem visual. Sim. Vocês encontram fácil no Google. Ikigai é I-K-I-G-A-I. Mas eu sugiro que vocês ouçam esse episódio, o episódio 12, porque a Bibiana ela foi explicando como fazer, como responder cada uma daquelas perguntas. Então, fica também esse convite que a Laura renovou hoje, de que vocês façam Ikigai e deixem bem claro e delineado o seu propósito, que vai caber em várias profissões e atividades profissionais, como a Laura Rejane nos traz aí dentro das suas frentes e diferentes escolhas ao longo da vida. Eu também vou procurar saber mais sobre Ikigai, achei interessante, eu conheço pouco disso. Vou começar ouvindo esse episódio. O episódio 12, né? O episódio 12. E eu tô trazendo, assim, como eu falei lá no início, né? Os episódios, como a gente trabalha com a fala pessoal e a construção das pessoas, os temas não se perdem, dá para se ouvir tranquilamente nesses 5 anos, todos os episódios. Até no 27, tô aqui resgatando porque a gente falou de experiência, que tem o título Experimente Acreditar na Experiência. É sobre o valor da experiência, inclusive como geradora de conhecimento acadêmico. Mas, como o nosso tempo, né, já se avança, eu vou trazer a nossa... É sobre isso que falamos, né? Sobre que bom que o tempo avança e nós usufruirmos da melhor maneira. Eu ainda queria falar uma coisa. Vocês são psicólogas, somos colegas de jornalismo, né? A Laura Medina, e essa área da psicologia, assim, um detalhe só rápido, quando eu fiz jornalismo, eu estava em dúvida se fazia jornalismo ou psicologia, sabe? E achei que depois dos 60 eu ia fazer a psicologia. E acabou que na pandemia eu enveredei para outro lado, tá? Mas, para minha sorte, a minha filha é psicóloga. E eu adoro, sabe? São coisas assim, quando a gente chega nos 60, né? A gente realizou coisas. E coisas assim, tipo, não só profissionais, né? Tem uma filha que é maravilhosa, eu tenho uma neta, tem esse lado da avó aí, que é outra coisa que rende podcast, viu? Porque esse lado da avó é uma coisa sensacional, uma coisa completamente diferente de tudo que eu nunca tinha imaginado na minha vida ser o que é. Tá? Então, essa é outra coisa para a gente falar. Mas esse lado, e sempre, olha, uma coisa assim para a gente reforçar aqui, Sabrina, é o seguinte, ó, a gente está falando de pessoas, tá, que tá nessa fase da vida, terceira idade, que eu até criei um nome diferente. Aqui no meu condomínio, eu chamo de super adultos. Sabe? Então, bom dia, super adulto, tudo bem, super adulto, não sei o que o pessoal gosta. Porque é muito chato algumas denominações para essa fase, é tudo assim muito feio, eu não gosto, tá? De muitas denominações, enfim. Super adulto, tá valendo. Super adulto, porque é um super adulto, nós estamos sempre desenvolvendo, então acabamos
sendo super adultos, né? Não, e até talvez se necessite mesmo, com o tempo, de novas denominações, porque se fala do o jovem adulto, aí a adultez, mas estamos tendo, hoje em dia, o super adulto, tá valendo. Eu acho que tá, né? Tem também o semi-adulto, né? Que Tem os fica adolescentes eternos. semi-adulto a vida inteira, né? Mas enfim, porque é difícil amadurecer também, né? A vida também é difícil e cheia de problemas, e a vida é uma bagunça que vai seguindo em frente. Que a gente tem que achar algum sentido aí. É. E aí eu vou trazer mais um depoimento, que é o da psicóloga Janice Inchaus Pereira, que aos 66 anos está curtindo uma nova marca profissional, mais do que isso, finalmente uma marca própria, depois de décadas de vida acadêmica. E eu pedi que ela falasse exatamente sobre a criação da marca. Depois de 36 anos dedicados à docência no ensino superior e sempre mantendo a clínica concomitante, eu decidi que era o momento de encerrar esse ciclo e atualizar o formato de trabalho. Durante esses 36 anos, eu sempre trabalhei vinculada a instituições, na modalidade CLT. Eu preciso dizer do quanto eu gostei e gosto do que faço, e que encerrar um ciclo não poderia significar uma aposentadoria. Era uma retirada e uma alteração na forma como eu continuaria trabalhando, já que o trabalho é um dos principais sentidos da vida. E eu queria e precisava continuar na ativa. A diferença agora é que eu ia assumir a gestão. Eu não ia trabalhar mais para outras marcas e aí eu precisava criar a minha. Para isso, então eu parti do meu nome e usei as iniciais como ponto de partida. Integrei essas iniciais, J e P, numa imagem que também contém elementos que eu considero essenciais à minha prática e a esse novo tempo. Eu pedi ao profissional que me assessorou nesse processo que incluísse no símbolo o conceito de um trabalho sensível, calmo, sem pressa, quase artesanal e técnico. Também pedi que fosse num formato orgânico, fluido, como eu entendo a vida. E aí a curva de Moebius, o símbolo do infinito e os laços foram inspiradores. A minha missão continua sendo a promoção de saúde psicológica, assim como aprender, ensinar, compreender, ampliar a consciência, numa vida em constante movimento, criando e cultivando laços e conexões. E sim, a marca também contém esses conceitos, assim como as cores que eu gosto e as cores da minha área de atuação. Então, a partir dos 62 anos, eu sou a minha marca. Eu continuo prestando serviços na área clínica como psicoterapeuta e ligada ao processo de ensino-aprendizagem, conduzindo grupos de estudo e orientação a estudantes, futuros colegas e jovens colegas. Já lembro aqui que o profissional que acompanhou o processo foi o Eduardo Lorenzetti, que também criou a marca do Âncora. E foi um grande apoio para eu lançar esse podcast com a sua frase, né, que eu repito tanto, que é feito é melhor que perfeito. Então, vocês vejam lá, se quiserem conhecer a marca que a Janice descreveu aí, no @janice.psico, que está fixado lá no Instagram dela. Laura, encerrar um ciclo não poderia significar uma aposentadoria, disse a Rejane, Ótimo, né? foi Como ótimo. disse também a Laura Medina, ciclos, início, meio e fim, e não uma vez só, vários inícios, meios e fins. Por isso que estamos aqui conversando, né? Sim, mas eu adorei quando ela falou isso. Que ela disse que encerrar um ciclo não significa uma aposentadoria. Onde é que está escrito que a gente vai fazer a mesma coisa a vida inteira? Não precisa, entendeu? Se tu te sente realizada com a tua profissão, com a tua primeira profissão, ok, está realizada, realizou tudo, vamos fazer coisa nova. Vamos descobrir, está cheio de coisa para descobrir. Em cada canto tem uma coisa nova para descobrir, uma coisa às vezes deslumbrante, sabe? Essa minha carreira que eu inicio agora de corretora, ela até, eu confesso assim que tem
um lado interesseiro, viu? Interesseiro porque eu entrei com vontade de ganhar dinheiro e fazer uma velhice, meus 80, 90, mais tranquilos. Então, eu tenho um lado interesseiro aí. Só que me envolvi também e estou gostando muito. E estou vendo que toda a vivência que eu tive também está servindo aqui. Sempre serve. Agora, Sabrina, só queria te falar o seguinte, tá? Que a gente está falando aqui em pessoas que têm uma saúde normal, né? Uma saúde razoável, e pessoas que têm uma condição de vida econômica que permite uma vida digna, né? Nós estamos falando, porque tem coisas que acontecem principalmente na fase de superadultos que desgraçam a vida da gente. Tem algumas doenças que são muito tristes, que tem um período de recuperação doloroso, mas tem recuperação, né? Mas tem períodos muito dolorosos, dependendo da vida que a pessoa tem. E tem muita gente que busca essa nova alternativa. Eu busco essas alternativas de vida não só porque eu quero me manter ativa, eu também busco por necessidade. Porque o nosso padrão de vida, depois da aposentadoria, ele cai. Se tu quiser manter, vai ter que fazer alguma coisa. Ou teve uma vida financeira durante toda a existência muito organizada, que não foi o meu caso. Então, eu também faço por necessidade. E também faço por querer me manter ativa e sempre atualizada. Agora, tem muita gente, quem sabe a maioria, que é obrigada a manter um trabalho duro durante toda a vida para sobreviver. Então, aqui a gente está falando de todos esses desafios com entusiasmo, mas a nossa vida, falo por mim, me permite ter esse entusiasmo, sabe? Eu acho que isso deve deixar claro, porque cada pessoa criou ou teve as condições que conseguiu nesse momento. Tem um ponto importante quando eu penso em carreira e quando as pessoas falam... Eu já falei em outros episódios aqui que eu não gosto daquela frase: trabalhe com o que ama e não terá que trabalhar um só dia da vida. Porque eu trabalho com o que eu amo e eu acho que trabalho é trabalho bem trabalhoso de vez em quando, sabe? Sim. Então não gosto dessa frase, acho que ela é muito fantasiosa. Mas, ao mesmo tempo, o que eu penso é o seguinte: às vezes a gente não pode escolher o trabalho que vai fazer. Mas mesmo naquele trabalho que não foi uma escolha inicial, tentar encontrar qual é o sentido daquilo que eu faço. Onde é que está o valor daquele trabalho que eu realizo, né? E daí, voltando para o Ikigai. Quando eu sei qual é o meu propósito de vida, eu, de repente, encontrar naquele emprego que eu consegui, ou naquele trabalho que eu estou podendo ter naquele momento, o link com esse meu propósito, para poder ser menos desgastante, se ele não puder ser extremamente realizador. Então, e nisso procurar a saúde mental, né? A qualidade de vida, porque o trabalho está muito ligado com isso. A gente gasta muitas horas, muitos anos trabalhando. Então, se a gente consegue fazer disso algo não doloroso, que não seja uma tortura, né? Isso aí. Melhor que seja assim. Laura, eu já estou estourando todo o nosso tempo aqui, porque afinal são 5 anos, né? As pessoas vão, escutem-nos até onde conseguir. Eu sou traumatizada com o tempo, hein? Porque em televisão a gente fica com essa coisa de tempo. Eu fico angustiada de saber que está estourando. Não, mas já estourou mais de 10 minutos, fica bem tranquila. E eu vou te partilhar o seguinte: eu me dei conta disso no segundo episódio do podcast, porque eu também estava fixada dentro de uma grade de programação, que a gente chama, né? Sim. Então, lá na rádio, a gente contava segundos, né? Estourou já vem e-mail reclamando, já tem gancho ali. Então, quando eu gravei, e eu marquei 30 minutos como limite, e interessa que a pessoa estivesse falando, aos 30 encerrava. Aí eu fui me dando conta, eu disse: gente, eu não tô dentro de uma grade de programação, as pessoas, né? É on demand, essa pessoa escolheu ouvir o podcast, ela vai ouvir até onde ela quiser, né? Claro. E daí eu relaxei um pouquinho. Claro que eu tento manter ali a média dos 30, porque acho que é mais viável, porque as pessoas conseguem, né, fazer um percurso de carro, lavar uma louça, fazer uma caminhada, ouvindo um podcast inteiro sem ter que parar. Mas, às vezes eu me permito, né? Então, nos 5 anos eu tô me permitindo e tô te permitindo, tá? Fica tranquila. Tá bom. Para que a gente possa ter a tua dica de leitura. A gente tem nossa mentoria bibliográfica aqui,
Que livro? O que andas lendo? O que nos diz que seria interessante? Ah, Sabrina, eu estou lendo um livro tão maravilhoso. Ele tem a ver com criança, né? Mas também para todas as idades. Eu acho que todo mundo gosta de um conto de fadas ou um conto tradicional, né? Eu estou lendo um livro que chama Grandes Histórias para Pequenos Viajantes. É um livro de uma autora gaúcha, que já escreveu outros livros de poemas, outros livros infantis também. Eu acho dificílimo escrever para criança e eu acho que ela conseguiu divinamente adaptar contos tradicionais, fazer uma coletânea de contos tradicionais, contos de fadas, mas também outros contos tradicionais, e ela conseguiu fazer isso, juntou uma ilustração tão perfeita, um traço tão bonito, com cores lindas, um traço perfeito, encantador. É um livro que a cada conto que eu vou lendo, eu vou achando que é o melhor livro infantil que eu já li na minha vida. Olha que maravilha. Eu comprei pensando na minha neta, mas na verdade estou lendo com muito gosto esse livro. Eu não sei se eu não vou ler, eu vou ler 2 vezes, porque um para mim e outro para minha neta. Então, esse livro, essa escritora é uma escritora nova, nós temos bons novos escritores, né? Eu acho tão legal. E não sei, essa é a minha dica. Tem uma escritora mineira também que eu descobri há pouco tempo, porque ganhei um livro de uma amiga, ela se chama Carla Madeira. Eu só li um livro dela, Tudo é Rio, mas ela me pegou logo no início, porque logo lá pela página 20, ela usou uma linguagem diferente, que aquilo ali me tocou muito fundo, porque quando ela começou a falar de uma dor profunda que teve, uma dor emocional profunda, tu vai abrir para ver como é que aquilo vai se desenrolar, e as páginas estão em branco. E só tem ali a palavra dor. Aquilo ali me pegou de um jeito, porque assim, dor é aquele silêncio. Quando uma dor é muito grande, ela é aquele silêncio. E eu não indescritível. Indescritível. Eu não tinha visto isso ainda. E essa é uma escritora nova também, eu não conhecia, pelo menos. Eu conheci agora. Mas a mensagem, eu gosto muito dessa ideia do Tudo é Rio. Eu sempre digo que quando o meu sonho de consumo é ter meu consultório de psicologia na beira do rio, né? Porque é essa ideia de que tudo passa. Mas, e eu concordo, eu li recentemente também esse livro. Fica essa dica partilhada da gente aqui de Tudo é Rio. Laura Rejane, muito obrigada por essa conversa. Mas eu que tenho que te agradecer muito, muito mesmo. Puxa, fiquei contente, porque é uma coisa muito difícil para mim, né? Dar entrevista, mesmo que seja em forma de bate-papo, viu? Não pensa que eu tenho frio na barriga, eu fico nervosa. Mas eu adorei a conversa. Adorei. É o que eu ia dizer, tu começou dizendo que vai trocando para ter frio na barriga. Pois é, exatamente, acho que eu gosto, sabe? Eu gosto disso. Muito obrigada. Obrigada, Sabrina, um grande beijo, abraço. Obrigada. E a você que nos escutou até aqui, que nos escutou em outros momentos nesses 5 anos, muito obrigada pela companhia. Sinceramente, cada mensagem, comentário nas postagens de publicação, no WhatsApp, foram combustível para mais um episódio. E assim chegamos aos 60 e vamos indo. Esse podcast foi e é um canal de construção minha, em primeiro lugar, e na entrega e distribuição dele pelas redes, quem sabe possa ser também para vocês. E já sabem, não deixem para depois. Se curtiu o conteúdo, compartilha. Até o próximo!